A gente focou nos geradores primeiro, mas agora vamos falar um pouquinho mais dos motores, tá? E aqui também eu tenho algumas animações para te apresentar. A montagem de um motor é bem simples. Os ímãs fornecem um campo magnético uniforme e a armadura, que é a parte que gira dentro do motor, é a bobina composta por fios enrolados e tal, bem simples. A armadura é ligada ao comutador e depois a uma fonte de corrente contínua. Quando a corrente elétrica flui pela espira, a força magnética é induzida e começa a agir sobre os fios. Então a bobina começa a girar. Note que conforme a bobina gira, os comutadores se conectam com a fonte de alimentação numa polaridade invertida. Como resultado disso, do lado esquerdo da bobina, a corrente elétrica sempre flui para fora do circuito. Isso garante que a ação do torque acontecerá sempre a favor do movimento, e então a bobina sempre continuará a girar. Mas se a gente olhar mais de perto, a gente vai perceber que quando a bobina estiver quase perpendicular ao fluxo magnético, o torque total ali é quase nulo. Como resultado, vai ocorrer um movimento irregular durante o giro do motor. Para contornar esse problema, a gente utiliza um truque bem básico. A gente adiciona mais uma espira ao motor com um par de comutadores separados do primeiro. E com essa montagem, quando a primeira bobina está na posição vertical, a segunda vai estar conectada à fonte de alimentação. Isso vai garantir uma força magnética sempre presente no sistema. Portanto, quanto mais bobinas a gente inserir, mais suave e sutil será o movimento do motor. No motor comercial, as bobinas são fixadas numa estrutura de aço que permite a passagem do fluxo magnético. Além disso, molas ajudam as escovas a manterem o contato com a fonte de alimentação. E por fim, a gente tem que citar um pequeno problema que existe com os motores, né? Como a espira gira na presença do campo magnético, uma força eletromotriz será induzida nos terminais da bobina. Essa força eletromotriz é diferente da força eletromotriz da bateria, que está gerando o movimento a princípio. Essa força eletromotriz induzida se opõe à tensão da bateria e reduz de forma significativa a corrente elétrica na bobina. Por isso ela é chamada de força eletromotriz redutora. E esse é o cuidado que a gente tem que ter com os motores por causa disso. Então aqui um exemplo com números para a gente, também um exemplo do livro. Vamos escrever aqui a lei de Ohm. Se você quiser calcular a corrente que passa pelas espiras de um motor, você pega a força eletromotriz nos terminais e divide pela resistência das espiras. Mas toma cuidado, porque essa força eletromotriz ela é igual à força eletromotriz da fonte menos a força eletromotriz redutora por causa da indução nas espiras, beleza? A gente vai ter uma corrente menor de operação desse motor. Mas olha só o item A. Encontre a corrente na bobina no instante em que o motor é ligado. Ele quer dizer que quando o motor é ligado, a bobina ainda não está girando. Então você não tem força eletromotriz redutora. Toda a diferença de potencial da fonte inicial vai ser usada para gerar corrente. Então a gente vai escrever essa fórmula aqui, ó. A fonte de alimentação do motor está aqui escrita aqui em cima, 120 volts. E a resistência das espiras, 10 ohms. Então, pessoas, no momento em que o motor é ligado, uma corrente elétrica de 12 amperes vai passar pelas espiras. É uma corrente bem alta e você pode queimar o motor. Então, o motor, quando é construído, ele precisa vir com um sistema que protege ele dessa corrente inicial muito alta. Mas depois que o motor já está em operação, vamos encontrar a corrente que está passando pelas bobinas quando ele atingiu a velocidade máxima. Então, a nova corrente vai ser igual a força eletromotriz de alimentação menos a força eletromotriz redutora, que ele escreveu aqui, ó. 70 volts dividido pela resistência. Eu vou ter agora 5 amperes. Uma análise interessante a se fazer é calcular a potência dissipada pelas espiras em função da corrente elétrica, que é dada por essa fórmula aqui, R². Nesse primeiro caso, a potência dissipada vai ser alguma coisa em torno de 1440 watts. E nesse segundo caso, a potência vai ser alguma coisa em torno de 250 watts, cara. Essa energia está sendo dissipada na forma de calor,
porque a corrente elétrica está circulando por dentro dos fios. Isso aqui, pessoas, é uma diferença de 476% no aumento da potência dissipada. Vamos supor que você está operando uma furadeira e de repente a furadeira fica presa e o motor para de girar, mas você está apertando o botão. Você vai ter um pico de corrente entrando no motor e você vai danificar ele. E isso vai acontecer com qualquer motor que você bloqueie ele em operação. Pode ser um liquidificador, pode ser uma serra, pode ser o que for, beleza? Então tome cuidado com isso. Bom, galera, vamos ver agora para terminar como resistores se comportam num circuito de corrente alternada e aqui vão aparecer resultados práticos, tá? E importantes. Esse aqui é o nosso famoso circuito de corrente contínua e essa aqui é a representação da bateria, fornecendo corrente contínua, diferença de potencial contínua, beleza? A gente vai trocar esse camarada por um gerador que produz corrente alternada. E aqui a gente vai fazer uma troca de letras. A gente está usando o epsilon para diferença de potencial contínua, beleza? A gente vai usar o V por uma diferença de potencial variável que depende do tempo. É o que a gente chama de força eletromotriz instantânea, certo? O que vai gerar também uma corrente elétrica instantânea, que a gente vai representar pelo I minúsculo, então corrente alternada. Aqui estão os gráficos tanto da diferença de potencial quanto da corrente alternada, com seus valores de pico anotados aqui. Legal? A gente já sabe calcular e a gente conhece a relação entre eles, que é a lei de Ohm, bem básica aí. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff nesse circuito. A soma das diferenças de potencial tem que ser zero. Então a diferença de potencial da bateria mais a queda de potencial no resistor, que é dado por menos R vezes I, e aqui eu vou usar a corrente instantânea. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui para um instante de tempo ao redor do circuito. Isso aqui é igual a todo esse valor que é R vezes a corrente I de T. E a corrente instantânea, como a gente já falou anteriormente, pode ser dada como isso aqui. Legal? Então essa análise é feita para valores instantâneos, tanto da diferença de potencial quanto da corrente elétrica. Legal? O que não é muito útil para a gente. Porque o que está chegando na nossa tomada é uma onda que oscila 60 vezes a cada segundo. Então é interessante a gente determinar os valores médios num intervalo de tempo ou num ciclo. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos supor que a gente quer analisar a potência dissipada por um resistor. Ou seja, a quantidade de energia que ele transforma por unidade de tempo. Ele está dissipando essa energia na forma de calor. A gente sabe que os elétrons em movimento eles estão colidindo com os átomos fixos do resistor. E isso não depende da direção da corrente, né? Os elétrons eles vão colidir da mesma forma que eles caminham para frente ou para trás. Embora a temperatura ela seja dependente da intensidade da corrente, ela não depende da direção da corrente. Se a gente for calcular a potência, a gente vai usar essa fórmula aqui, onde aparece a corrente ao quadrado. Ou seja, o sinal da corrente pouco importa. E esse aqui é o gráfico da corrente alternada ao quadrado. E como todo bom seno ao quadrado, ela assume valores entre 0 e 1. E a potência ela só vai ter valores máximos apenas em um instante de tempo, que é quando a corrente é máxima. Mas os equipamentos eletrônicos eles estão ligados na rede por um longo período, de tal maneira que é melhor a gente calcular uma potência média. Ou seja, a gente tem que tirar a média temporal dessa função. Então, no fundo, a gente precisa encontrar o valor médio da corrente ao quadrado. Bom, escrevendo a função, a gente vai ter isso aqui, né? Como a corrente instantânea é dada pelo seno, eu elevo os dois ao quadrado. O pico máximo de corrente é constante, então a média dele é o valor dele. O que nos resta é encontrar o valor médio da função seno ao quadrado. Isso não é tão difícil assim de perceber, porque se eu for procurar algum valor que divide a função seno ao quadrado ao meio, eu vou encontrar exatamente o valor meio. A parte de cima da função e a parte de baixo da função são exatamente divididas ao meio pelo ponto 0,5. Qualquer valor para mais ou para menos não vai dividir essa função por igual. Legal, então esse valor aqui é igual a meio, o que vai me dar essa expressão final, que a gente costuma reescrever desse jeito aqui. Porque aqui aparece uma coisa muito interessante. Essa expressão dentro do parênteses é chamada de corrente RMS. Ela é a raiz quadrada do valor médio do quadrado da corrente.
E ele possui uma informação estatística bastante relevante, tá? Ou seja, se você quer calcular a potência média, você não pode utilizar o valor de pico da corrente. Você tem que utilizar o quadrado da corrente RMS, calculada dessa maneira aqui. Pega o pico de corrente e divide pela raiz de 2. Aqui está a função da corrente instantânea, essa é a corrente máxima. E quando você calcula a potência média do resistor utilizando uma corrente alternada, isso não é a mesma coisa que calcular a potência média de um resistor com uma corrente contínua igual à corrente de pico da fonte alternada. A corrente média que a gente usa para esse tipo de conta é um valor um pouco inferior, chamado de corrente RMS. Deixa eu apagar umas coisas aqui. Ou seja, vamos supor que a sua fonte seja de corrente alternada e que o pico máximo de corrente seja 10 amperes. Se você utilizar um amperímetro para medir a corrente, ele vai estar configurado não para medir o pico máximo da minha onda oscilatória, e sim o valor RMS médio da corrente, que é dado por 10 dividido por raiz de 2, o que vai dar aproximadamente 7,07 amperes, ou seja, uma redução de aproximadamente 29% do pico máximo de corrente elétrica. A mesma coisa acontece com a tensão da rede. O valor RMS medido por um aparelho como o voltímetro, ele é na verdade o pico máximo de tensão dividido pela raiz de 2. Então se você pega o voltímetro, vai lá na tomada da sua casa e mede uma tensão de 127 volts, o que você está medindo é a tensão RMS. O pico da onda, que é o valor máximo de tensão, na verdade é 127 vezes raiz de 2, o que vai me dar uma coisa em torno de 179 volts. Legal, né? Vamos fazer uma aplicação disso aqui agora. A minha fonte de corrente alternada está me fornecendo essa diferença de potencial, é uma função seno, legal? E essa diferença de potencial está em volts. Perceba que esse número aqui é justamente a minha tensão máxima. É o pico da onda. 200 volts. Não é isso aqui que vai chegar na tua tomada. O que vai chegar na tua tomada é o valor RMS, que é dado por 200 dividido pela raiz de 2. 141 volts. Então, se a gente ligar um resistor de 100 ohms a uma fonte que está fornecendo uma corrente alternada e uma diferença de potencial com valor RMS de 141 volts, a gente é capaz de encontrar a corrente RMS que está circulando por aqui. É só aplicar a lei de Ohm básica a esse circuito e a corrente é de 1,41 amperes. Então está aí uma aplicação bem básica. Vamos fazer uma segunda aplicação que está na lista, que é o seguinte. Você tem a montagem do circuito a seguir e o alto-falante está em série com o resistor. Esse alto-falante você vai considerar como um resistor também de resistência 10,4 ohms. E esse primeiro resistor tem uma resistência de 8,2 ohms. A gente quer descobrir a potência média transferida para o alto-falante. Então, se eu usar a fórmula, a potência média em cada resistor é igual a resistência vezes a corrente que está passando por ele ao quadrado, só que essa corrente é o valor RMS da corrente. E essa é a resistência do alto-falante. Então, o próximo passo é descobrir a corrente RMS que está entrando no circuito. A gente sabe que a fonte tem um valor de tensão de amplitude máxima, 15 volts, então ficou fácil. O valor RMS da fonte é o valor máximo dividido por raiz de 2, 10,6 volts. Essa é a diferença de potencial que eu vou usar no circuito. Lembrando que a gente tem dois resistores em série, então a resistência equivalente é a soma deles, 18,6 ohms. E eu vou usar a lei de Ohm para descobrir a corrente RMS, que é algo em torno de 0,57 ampere. Para terminar a conta, eu vou substituir os valores que eu tenho aqui para descobrir a potência média. Eu vou ter a resistência do alto-falante vezes a corrente RMS ao quadrado, que vai dar algo em torno de 3,41 watts de potência transferida por alto-falante. Então, galera, essa era a aula básica de corrente alternada que eu queria mostrar para vocês. Abraço a todos.